Hoje nós estamos aqui para falar para vocês, né, mostrar alguns caminhos para vocês fazerem pesquisas em bases de dados. E também nós vamos falar sobre o gerenciador de referências, que está disponível, né, gratuitamente dentro de uma das bases, que é um grande facilitador para quando vocês estiverem escrevendo um artigo, uma dissertação ou uma tese, né? Então, nós podemos começar acessando através da nossa página, né, da página da biblioteca. Nós temos um primeiro caminho. Não está aparecendo? Aguardar só isso. O primeiro caminho. Volta só um pouquinho, só para mostrar a página, né, por onde que a gente caminha. Que aqui nós temos o portal de busca integrada, né? Nesse portal de busca integrada, nós temos uma relação de bases de dados, elas estão em ordem alfabética, né? E atualmente tem 113 bases. Então, isso significa que são as bases que são assinadas pela USP, né? E algumas através do portal CAPES também. Além desse acervo que tem nesse portal de busca integrada, nós temos todos os livros eletrônicos, as revistas eletrônicas, ainda tem a produção científica de toda a universidade e o acervo de todas as bibliotecas da USP, né? Então, é um portal assim bastante completo. Além desse portal, nós temos aqui na nossa homepage uma entrada para o portal CAPES, que acho que muitos de vocês já conhecem o portal CAPES, onde também é possível pesquisar as bases de dados. E essas bases de dados elas podem ser pesquisadas por palavras do título, por área do conhecimento. Então, como vocês sabem, nós temos as bases multidisciplinares, né, que têm uma cobertura extensa na literatura, e temos as bases específicas de cada área. Por aqui, pelo portal CAPES, vocês já podem selecionar a área que vocês desejam e verificar quais as bases que fazem parte dela, certo? Além disso, ele também tem a busca de vários periódicos, e-books, né? Então, é uma grande quantidade de informações e recursos que existem no portal CAPES. Além disso, do portal CAPES, nós temos também o portal da escrita científica, né? Esse portal ele tem o objetivo de auxiliar, né, os alunos na redação científica. E nós temos uma grande quantidade de informações. Então, por exemplo, em recursos, nós temos um material bibliográfico, onde nós temos várias bases de dados, já separadas também pelas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, nós temos as biomédicas, temos a área de exatas, a área de humanas e as bases multidisciplinares, né? Hoje, especificamente, nós vamos detalhar mais a base de dados do Web of Science, né, que é uma base da Thomson Reuters, é uma base multidisciplinar, que ela possui 15 bases, mas para você acessar todas essas bases, é necessário que você tenha assinatura de pelo menos 2 delas, né? Ela contém 12 mil títulos de periódicos e uma grande cobertura. Então, ela tem uma cobertura desde 1900 até agora. Uma outra base, também multidisciplinar, que é bastante conhecida, é da Scopus, né, que pertence a Elsevier, e ela tem algumas diferenças. Por exemplo, na Scopus, ela tem 22 mil títulos de periódicos, só que a cobertura já é um pouco menor, então é a partir de 1960, e o número de citações só são contados a partir de 1996. Então, o que isso significa? Que se nós fizermos uma mesma pesquisa na base de dados do Web of Science e repetirmos na base Scopus, vai dar uma pequena diferença, certo? Bom,
Ainda falando um pouquinho antes de entrarmos no Web of Science, as bases mais específicas, por exemplo, na área de química, nós temos o Chemical Abstract, que está disponível. Na área de física, nós temos o Archive, o IOP. Na área de engenharia, a gente tem o Compendex, que é uma base bastante completa, né? Na área de humanas, a gente tem a base ERIC, que é uma base de educação também bem completa, né? E também a GeoStore. Então, infelizmente, não é possível fazer uma demonstração de todas essas bases de dados. Então, hoje a gente vai detalhar mais sobre o Web of Science. Então, o Web of Science, como eu disse, ele contém 12 mil títulos de periódicos com alto fator de impacto. Ele tem periódicos de acesso aberto, né? E, além disso, ele ainda tem algumas ferramentas, né, e alguns recursos. Por exemplo, nós temos o Insight, né, que o Insight é um indicador que permite analisar a produtividade institucional e também compará-la a nível nacional e internacional. Essa é uma ferramenta relativamente nova, ela surgiu em final de 2014, comecinho de 2015. Além disso, nós temos também o Journal Citation Reports, que é um recurso da onde são extraídos as citações de 11 mil títulos de periódicos, né, que demonstra o fator de impacto de cada revista. Então, por exemplo, quando vocês vão publicar algum artigo, em qual revista que eu devo publicar, né? Qual o fator de impacto dessa revista? Então, vocês devem consultar o JCR, ok? E o que é esse fator de impacto? Como ele é calculado, né? Então, é uma média que é calculada sobre as citações, né, e as referências dos artigos publicados. E essa média é sempre calculada com as revistas nos últimos 2 anos. Por exemplo, a edição do fator de impacto, que saiu agora em junho de 2016, ela está baseada no ano de 2014 e 2015, certo? É uma base, assim, é um recurso bem interessante que vale a pena ser pesquisado. Infelizmente, hoje a gente não tem tempo para demonstrar tudo. Além disso, nós temos o Essential Science Indicators, que também foi uma inovação do ano passado, que ele indica quais os artigos que são considerados artigos interessantes ou artigos favoritos, eles até chamam de hot papers. O que significam, quais são esses artigos? São os artigos que foram publicados nos últimos 2 anos e que receberam muitas citações em relação aos outros artigos da mesma área. E, para isso, eles colocam uma ícone, né, para identificar. Então, quando você está fazendo uma busca, de repente, você pode encontrar um artigo que tem uma ícone como se fosse uma chama, né? Então, que são os chamados hot papers. Depois nós vamos mostrar isso. Além desses artigos interessantes, eles têm os artigos altamente citados. Então, o que significa? Que durante os últimos 10 anos, esses artigos também receberam muitas citações, né, nas duas 22 partes da ciência, do campus da ciência, né? Ele também recebe uma ícone, no caso, é uma taça. Nós vamos depois mostrar para vocês. E, finalmente, o EndNote, né, Basic, que é o gerenciador de referência. Esse gerenciador ele é gratuito, ele não é o único da Thomson Reuters, existe um outro que se chama EndNote X, ele já está na 7ª edição, só que ele é pago, né? Então, e tem assim mais funcionalidades. Depois nós vamos também
explicar e demonstrar. A Sabrina vai fazer alguns exercícios para o EndNote. Bom, na sequência, há uma recomendação. Quando você vai usar o Web of Science, é necessário, para alguns procedimentos, você ser cadastrada na base, né? Então, por exemplo, quando eu for usar o EndNote, eu preciso estar na minha conta. Se eu quero salvar alguma pesquisa, se eu quero criar um alerta de citação para algum artigo. Então, para todos esses procedimentos, é necessário você estar cadastrado, né? E a recomendação é que a gente faça o cadastro no Web of Science, porque aí você tem direito a todos os recursos e todos os estilos oferecidos. E é super simples, né, de fazer esse registro. Vocês podem entrar com o e-mail, né? Depois colocar, ele vai pedir para você criar uma senha. E eles acabam mandando depois, novamente, um e-mail com uma senha que você pode alterar e você vai preencher um formulário com o seu perfil. Uma coisa importante que eu não falei é que, para a gente ter acesso a todos esses sites que nós mostramos, portal de busca, portal de CAPES, é necessário estar logado num equipamento da instituição, né? Que a instituição tenha essas assinaturas, certo? Bom, a Sabrina está fazendo uma demonstração, né, de como ela já está entrando, aliás, na conta dela, né, para a gente poder, então, fazer uma busca e mostrar para vocês. Além disso, ele tem uma ajuda, então, para qualquer dúvida, nós podemos, então, clicar ali no ajuda, e ele também permite que você altere o idioma, né? Então, nós temos o português, tem o inglês, tem o espanhol e outros idiomas, né? Bom, aqui na página Default, a gente ficou com a principal coleção do Web of Science, mas é possível também nós fazermos uma pesquisa em todas as bases de dados. Então, é a mesma coisa que eu disse entre o Scopus e o Web of Science. Se eu fizer uma busca em todas as bases, eu vou ter um número diferente de quando eu fizer na principal coleção, certo? Bom, então, o que compõe isso? Então, é a principal coleção. Ainda eu tenho esse Current Contents, que é uma base de referências bibliográficas desde 1998. Temos também uma base de dados de periódicos coreanos. Além disso, o ano passado, eles incluíram esse índice de periódicos russos, então, mais 500 periódicos foram incluídos na base. E eles também acrescentaram, tem também o Cielo Citation Index, que vocês já devem conhecer, né? Que é a produtividade da América Latina. São periódicos de acesso aberto da América Latina, África, Espanha e África do Sul. E também a base do Zoological Records, que é uma base bastante completa sobre zoologia animal. Bom, então, essas são as bases disponíveis. Aqui há 3 tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa básica, tem a pesquisa de referência citada e também a pesquisa avançada. Então, nós podemos fazer uma busca, uma pesquisa básica, e a gente tem vários campos pesquisáveis. Por exemplo, eu posso fazer uma busca por autor, por título, por assunto, pelo DOI, né? Pela instituição, pelo ano de publicação, pela organização, por idioma, enfim, são N campos pesquisáveis. Mas nós vamos fazer uma busca por autor. Então, a Sabrina vai colocar, né, um exemplo, e lembrando que quando nós formos fazer uma busca por autor, nós temos que usar alguns símbolos de truncagem, né, para, por exemplo, Zuculoto, V, nós usamos
o símbolo de truncagem, que é para ele trazer, então, tudo que existe, né, com essa grafia. E há cerca de uns 3 anos, o Web of Science resolveu colocar o nome por extenso também, justamente para ser mais fácil para identificar os autores, porque existem muitos homônimos dentro da base. Então, é por isso que nós utilizamos o OR, que é um operador booleano, né, que então é para ele trazer tanto os que estão abreviados, quanto os que estão por extenso, certo? Podemos adicionar também, na nossa pesquisa, outros campos, né? E quando nós acrescentamos outros campos, eles já estão com default para os operadores booleanos. Então, o AND, o NOT, o OR, né? Então, e vocês podem, então, criar, por exemplo, pesquisar um autor, um determinado assunto que esse autor publica, ou o autor com um determinado título de artigo, né? Tudo é possível. Além disso, tem o tempo estipulado. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa em todo o período, né, que é desde 1900 até agora, e essa base ela é atualizada semanalmente. Então, eu posso fazer uma pesquisa só na última semana, nos últimos 2 anos, e eu posso, então, optar por isso, né? Ainda existe mais configurações. Essas configurações traz os índices que compõem a principal coleção de bases da Web of Science. Então, tem o índice de ciências sociais, artes e humanas, né? Além disso, essa base contém 150.000 proceedings, também dentro dessas 3 áreas. E o ano passado, eles incluíram aproximadamente 1.500 títulos de revistas que atendem assim os padrões mínimos de indexação dentro do Web of Science. E eles, então, estão assim analisando esses periódicos para ver se realmente eles poderão ser indexados. Então, foram acrescentados mais 1.500 títulos. Então, é o Emerging Source Citation Index, né? Então, é de 2015 para cá. Como nós estamos logados, eu tenho a opção de deixar os nomes da publicação automático. Então, o que quer dizer? Muitas vezes a gente não tem certeza do título do periódico, então eu começo a escrever a palavra, e se eu deixei o automático ligado, ele vai completar para mim, tá? Mas se eu não tiver logado na minha conta, ele vai estar desligado. Além disso, é possível também padronizar os campos. Então, eu posso deixar como padrão um campo, ou 2, ou 3, como eu preferir. E também eu posso salvar essa pesquisa, salvar em minhas configurações, né? Para uma próxima vez que eu entrar, eu já repetir a mesma pesquisa, certo? Bom, então, continuando, nós vamos, então, realizar essa busca. E nós obtivemos 144 resultados. Desses resultados, o que nós podemos fazer e devemos fazer é refiná-los, né? Como que nós podemos refinar esses resultados? Pelos assuntos, então, por categoria, né? Pelo tipo de documento, por área de pesquisa, pelos autores, também posso ainda refinar por editor, pelo título da fonte, por proceedings, pelos países, pelos idiomas. Aqui também é possível pesquisar pelos principais artigos daquele Essential Science Indicators, então, para ver se, dentro desses resultados, eu tenho esses artigos mais citados, né? E ainda posso também selecionar, eu só quero desse resultado só as revistas de acesso aberto, tá?
Mas, como nós estamos fazendo uma busca por autor, eu vou selecionar, então, eu vou refinar pelo autor. Então, vocês perceberam que o meu primeiro resultado foi 144. Mas, agora, eu refinando pelo Zuculoto V, ele passou para 143. Isso significa que tem uma outra pessoa que tem o mesmo sobrenome e tem também a inicial V. Tá? Então, são esses cuidados que nós temos que ter durante as pesquisas. Bom, feito o refinamento, o que nós podemos fazer com essa lista de artigos? Eu posso classificá-la por data de publicação, da mais recente para a mais antiga. Posso classificar também pelo número de citações, contagem de uso, essa também foi uma inovação. O que significa essa contagem de uso? Quantas vezes aquele artigo foi acessado. Então, às vezes as pessoas entram, acessam, leem o artigo ou fazem um download. Então, é isso que está sendo contado, né? Antes não existia essa contagem, era só a contagem das citações. Bom, além disso, desses artigos, eu posso selecionar e aí já posso daqui enviar para o gerenciador de referência. Então, eu posso enviar para o EndNote Online, o EndNote Desktop, que é aquele que eu falei que é o pago, né? Posso também alimentar o Research ID, né? Vocês sabem que o Research ID é o número de identificação do autor dentro da base do Web of Science, né? E o Web of Science permite que, quando você alimenta o Research ID, você pode alimentar, ele faz uma integração com o OrcID. O OrcID é o número de identificação do autor em outras bases de dados, por exemplo, na Scopus, certo? Então, você pode alimentar os dois ao mesmo tempo. E ainda eu posso salvar para o Insights e posso salvar também em outros formatos de arquivo. Ele permite que por exemplo, se eu selecionei 2 artigos que eu quero mandar para o meu EndNote, ele já vai ficar assinalado, como a Sabrina fez, com essa ícone do EndNote. Então, numa próxima vez, eu já sei que esses artigos já estão no meu gerenciador, não preciso mandar novamente. Além disso, eu tenho também como adicionar a lista marcada, né? Então, eu quero fazer uma lista desses artigos, de alguns artigos, e enviar para alguma pessoa. Então, eu seleciono os artigos que eu quero adicionar à lista e coloco lá, adicionar listas, e já vai aparecer a ícone. Então, é a mesma coisa, né? E lá em cima, ele já mostra, então, na lista marcada, quantas referências eu já tenho assinaladas, certo? Bom, ainda existe outras informações dentro desse número de artigos. Por exemplo, eu posso fazer uma análise desses resultados, né, por vários tipos de pesquisa. Então, eu posso analisar por autores, eu posso analisar por título, por países, né? Enfim, uma série de informações. Aqui nós vamos fazer uma análise pelo autor. Então, quando eu faço essa análise, ele me mostra que daqueles 143 artigos, 71 foram em coautoria com o autor Oliveira, certo? 22 com o Constantino, e assim por diante. Eu posso também visualizar todos esses artigos. Se eu clicar nessa caixa ao lado, eu consigo tanto visualizar o registro como excluir. E vocês perceberam que ele já gerou um gráfico, né? Um gráfico de barras, me mostrando esses dados, mas ainda eu posso salvar esses dados, jogar para um Excel e fazer novos gráficos com esses dados, certo? Bom, na sequência, ele ainda
ele cria um relatório, né, de citações. Então, vamos ver quais as informações que ele traz nesse relatório. Por exemplo, aqui eu tenho todos os itens publicados nesse gráfico durante os 20 anos. Mas, se eu clicar nesse link abaixo, ele vai me mostrar todos os anos, certo? O próximo gráfico é sobre as citações que esse autor recebeu por ano. Ele também está demonstrando apenas 20 anos. Se eu clicar embaixo, ele me mostra todos os anos. E ainda ele traz todas as informações. Então, por exemplo, desses resultados encontrados, de 143, a soma das citações foi 2.590 citações. Mas ele traz também o dado de sem as autocitações, que isso é uma coisa bastante comum que existe. Então, de 2.590 já foi para 2.243, certo? Depois ele tem o número de artigos que fizeram essas citações, então 1.749. A média de citações e o índice H desse autor é 28. Então, o que significa esse índice H? Por que 28? Significa que esse autor tem 28 artigos que receberam pelo menos 28 citações ou mais. Como nós podemos identificar o índice H? Então, nós temos que pegar essa lista de artigos, colocá-la em ordem de citações, né, do maior para o menor, e quando nós localizarmos o número do artigo que recebeu o número igual de citação ao maior, é onde nós encontramos o índice H do autor. Inclusive, aqui ele deixa até assinalado, certo? Então, quando eu cheguei no 28º, né, eu tenho, então, teve 29 citações, então é aqui que ficou estipulado o índice H desse autor, certo? Bom, continuando, nós temos também como agora visualizar o registro completo, né, de um artigo dentro do Web of Science. Então, por exemplo, esse primeiro artigo, eu tenho as opções do texto integral, mas lembrando sempre que a instituição tem que ter essa assinatura, senão eu não consigo fazer esse acesso, certo? Eu posso enviar daqui mesmo esse artigo para o EndNote, mas aqui, ó, ele já consta para mim que esse eu já tenho lá no EndNote, né? Então, aquela ícone já está sinalizando que esse já está lá no EndNote. Temos, assim, o título completo, né? Todos os autores. Nessa época, como é um artigo de 2005, a Thomson ainda não estava deixando os prenomes por extenso, então, por isso que aparece todos os prenomes abreviados, né? É possível também eu verificar quais são o Research ID e o Work ID de cada autor, né? Tenho todas as informações referentes à revista em que foi publicado esse artigo, né? Então, inclusive com o DOI, né? Aqui ele mostra o fator de impacto dessa revista, então é um fator alto, olha, em 2015 era 7.813 e dos últimos 5 anos o 9.102. Esses dados são extraídos do JCR, tá? E esse JCR, gente, ele é usado nessa base de dados, tá? No Web of Science. Além disso, ele traz o resumo, né, desse artigo, as palavras-chave que foram dadas pelo autor, as palavras-chave que os próprios editores da Thomson incluíram, né, os endereços
dos autores, principalmente do autor responsável pelo reprint, né? Então, tem o e-mail para as pessoas fazerem o contato. Ainda tem o nome da editora, né? Em que classificação está essa revista, as informações sobre o tipo de documento, então, se ele é um artigo, se ele é um capítulo de livro, né? O idioma, esse número de acesso que ele recebeu quando ele foi indexado pelo Web of Science, o do PubMed, ele tem também o número do ISSN. Esse número é o número de identificação do periódico. E tem alguns periódicos que têm 2 números de ISSN, porque um é da coleção impressa e o outro é da coleção online, certo? E ainda tem informações sobre o periódicos dentro do Current Contents, o fator de impacto que nós já vimos, e aqui ele apresenta a quantidade de referências que foram utilizadas para escrever esse artigo e quantas citações esse artigo recebeu. Já do lado direito, eu tenho, então, o número de citações, o número de referências, e ainda ele traz um link com artigos relacionados com ele. Então, se vocês clicarem nesse link, vocês vão encontrar uma grande quantidade de artigos relacionados a esse, certo? Ele exibe também um mapa de citações, né, que hoje nós não vamos demonstrar. É possível também criar um alerta de citação para esse artigo. Então, isso significa que, assim que esse artigo receber uma citação, eu recebo um e-mail avisando que ele tem mais uma citação. Então, lembrando que para criar o alerta de citação, eu preciso estar cadastrado, certo? Depois, ele me mostra aquela contagem das citações entre as bases, nas bases de dados, né? Então, em todas as bases teve 97 e na principal coleção foram 96. Ele mostra também a contagem de uso desse artigo. Então, nos últimos 180 dias, ele foi acessado 3 vezes, né? E desde 2013, 32 vezes. Ele mostra qual foi a última citação que esse artigo recebeu. Então, de uma revista de 2006 agora, citou ainda esse artigo. E, se quiser visualizar todos, ainda é possível, né? E ainda nós temos um link que é para sugerir correção. Então, algumas vezes pode acontecer que na hora de fazer a indexação do artigo, tem algum erro, ou no nome de autores, ou em palavras do título. Então, é através desse link que eu vou, então, solicitar a correção necessária. E eles são muito assim prontos, eles atendem rapidamente e fazem realmente essa correção. Bom, então, isso era o que nós queríamos mostrar da pesquisa básica, e agora a gente vai mostrar também a pesquisa da referência citada, né? Como que nós podemos fazer. Então, tem os mesmos campos, né, necessários, devemos também usar os operadores booleanos. Eu poderia fazer a pesquisa pelo nome do autor e, por exemplo, eu quero saber daquele autor quais as referências que foram citadas, por exemplo, no ano de 2015 só, ou de 2016. Mas, e a gente pode também assim colocar, os campos pesquisáveis são pelo autor citado, pela publicação, pelo ano, pelo volume, fascículo e por aí afora. Nós vamos fazer, então, por autor. Então, vamos ver quantas citações, né, que esse autor recebeu. Então, aqui ele traz a lista de citações, né, com as referências dos artigos, e aqui nós vamos mostrar uma coisa assim, muito interessante para ver o quanto é importante nós citarmos e colocarmos uma referência completa.
Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho o nome dos autores, que ele pode me mostrar todos. Eu tenho o título do periódico abreviado, mas ele pode expandir. Então, esse artigo foi publicado em 2007 e colocaram somente o número do volume e não colocaram o restante das informações da referência. Então, eu não sei qual é a página, qual é a edição. E, aí na frente, ele tem um número de citação, e quando o periódico ele é indexado pelo Web of Science, eu tenho como visualizar o registro. E, infelizmente, esse não tem. Então, quer dizer, fica uma referência incompleta, certo? E assim nós vamos ver vários casos, né? Que tem, às vezes aparece a mesma referência 4, 5 vezes e cada vez ela está citada de uma forma diferente, né? Então, isso é muito ruim para essa parte da contagem de citações. Por exemplo, esse caso que a Sabrina está mostrando, nós temos, olha, na primeira vez ele apareceu completo. Tem o nome da revista, o volume, o número, o ano, a página, né, a edição, mas logo abaixo já colocaram uma página diferente, em vez do 27 apareceu o 25, no terceiro já colocaram N25 e já mudaram o número do volume, entendeu? Então, é isso que a gente precisa, assim, e quando não tem o DOI também, que é possível para a gente identificar o artigo, então fica muito complicado. Então, por isso que a gente sempre reforça que é muito importante fazer as referências corretas, né? Bom, nós podemos selecionar os artigos que nós queremos ou podemos selecionar todos para encerrar essa pesquisa. Então, a Sabrina está encerrando, selecionou todos, e nós vamos, então, verificar, assim, quantos artigos citaram esse autor. Então, esse é o resultado, 1.839 autores, né, que citaram esse autor. E aqui nós temos como mostrar para vocês o artigo que é considerado mais citado. Olha, logo no primeiro, como eu disse, aquela ícone de taça, né? Então, quando você acessa ali, vocês veem que assim. Então, esse artigo, desde março e abril de 2016, ele foi mais citado, né? E teve as citações suficientes para ele ser considerado, né? Ser um dos principais no campo acadêmico de química, né? Então, esse é o chamado artigo mais citado. E se nós entrarmos aqui no frame e formos ali nos principais artigos, nós temos como ver também um exemplo do hot papers, né? Que então são aqueles artigos que tiveram mais citação nos últimos 2 anos. Então, é essa a ícone que aparece, então, a chaminha, por isso que eles são também chamados de hot papers, né? Bom, então, o que nós tínhamos para mostrar para vocês do Web of Science é exatamente isso, né? Então, são assim os dados assim principais, mais comuns. E agora nós queríamos mostrar também para vocês, fazer a mesma busca que nós fizemos aqui, nós vamos fazer na Scopus, para vocês verem a diferença. Mas os campos praticamente são os mesmos. Bom, então nós já entramos, né, na Scopus. Como vocês veem, nós podemos também fazer a pesquisa por autor. Aqui no caso da Scopus, eles não adotaram ainda o nome por extenso, tá? Então a gente só coloca a sigla e usa o truncamento. Tem os campos pesquisáveis, né, que são o autor, todos os campos, o título do artigo, o abstract, a filiação,
por idioma, pelo ISSN, pelo DOI, enfim, os mesmos campos que nós temos no Web of Science. Ele também permite que você adicione campos, né? Se você quiser fazer uma busca com mais, com 2 campos ou 3. O limite também você pode fazer em todos os anos, né? Lembrando que a cobertura dele é a partir de 1960, né? E também é possível colocar também, selecionar as áreas. Aqui, as áreas estão todas ticadas, então elas estão como default. Mas se eu quiser fazer só numa determinada área, eu posso, então, desclicar ali, certo? Bom, então vamos fazer essa pesquisa para verificar qual vai ser o resultado. Nós obtivemos 147 documentos, artigos. O que nós devemos fazer? Então, nós vamos também refinar esse resultado. Podemos refiná-lo pelo ano, pelo nome do autor, por área, pelo tipo de documento, né? Por palavras-chave, por países, né? Idioma. Mas nós vamos refinar pelo nome do autor, certo? Então, selecionamos e aí, então, nós obtivemos, então, o 144 artigos. Então, esse foi o nosso resultado. Bom, como vocês veem, aqui nós temos também as informações, né? Se você clicar no título, você pode ver o artigo. Se você clicar no nome do autor, nós vamos ter todas as informações, né? Referente às citações. Então, por exemplo, ele tem 144 artigos, ele teve 2.832 citações e 1.896 documentos que citaram ele. O índice H dele já mudou nessa base. Lá era 28, aqui é 31, certo? Então, são essas diferenças que tem. Ali nós temos um gráfico, né? Onde ele demonstra a quantidade de documentos publicados por ano e a quantidade de citações que o documento recebeu também por ano, né? Então, nós temos também, eles utilizam também um outro recurso para avaliar os periódicos, que não é o JCR, né? É o SciMago, então é um pouco diferente, mas também ele possui, então, esse fator de impacto. Tá? Então, vocês observaram que nós fizemos a mesma pesquisa e tivemos resultados um pouquinho diferentes. Tá? Bom, era isso que nós tínhamos para passar para vocês com relação às bases de dados. Né? Agora, nós vamos, então, mostrar para vocês o EndNote Basic, né? E falar também um pouquinho sobre as diferenças que existem entre o Basic e o do desktop, que é o pago. Ok? Bom, o EndNote Basic, então, como eu disse já anteriormente, é um software da Thomson Reuters. Ele é gratuito. Ele tem integração com várias bases de dados, né, como o Web of Science, a Scopus, o PubMed, o portal de busca integrada, o Google Acadêmico e outras. Né? Além disso, ele tem também o EndNote X, que é para o desktop, que é o software pago, mas ele tem uma versão trial por 30 dias. Né? E as diferenças é que, assim, o acesso do EndNote Basic tem que ser através dos IPs institucionais, né? Ou através do VPN. Ele tem um acesso a mais de 1000 estilos. Então, por exemplo, no caso aqui na física, nós adotamos a norma da BNT e o sistema numérico. Então, ele possui isso, então dá para os alunos utilizarem essas referências nesse estilo.
Ele não permite que você edita um estilo, né? Permite que sejam anexados manualmente arquivos das referências, e a capacidade de armazenamento é de até 5 gigabytes entre as referências e as figuras. E ele armazena até 50.000 referências, né? Bastante. A gente pode criar até 500 pastas e ter até 50.000 referências. Já o EndNote X, que já está na 7ª versão, ele tem que ser instalado, né? Então ele tem integração com acesso online, ele tem mais de 6.000 estilos, então é uma grande diferença, né? Ele já permite a edição de um estilo, nós temos um estilo aqui para o IFSC, ele faz busca automática por arquivos em PDF e ele tem uma capacidade de armazenamento de referências e anexos ilimitada, tá? Então, essas são as diferenças. Quais são as semelhanças, então? Os dois fazem busca online, eles permitem coletar e armazenar as referências, né? Tem algumas bases que fazem a importação direta, a Sabrina depois vai demonstrar para vocês. Ele verifica a duplicidade de referências, ele permite que nós incluímos notas, né, nas referências, permite também fazer o compartilhamento de referências com outros usuários do EndNote, tanto para leitura como para leitura e edição. Ele também tem a integração com o software do Word, né? Aquele plugin, que permite que, à medida que você está escrevendo o seu artigo, você faz a citação e automaticamente ele gera a referência, né? Tem também a edição de registros coletados, e permite a inclusão de dados como as URLs, as palavras-chave, e aí ele permite a edição e a correção do arquivo, que isso também a Sabrina vai mostrar para vocês depois. Bom, lembrando então que a gente tem que fazer o cadastro pelo Web of Science, e uma das imperfeições que a gente acha é que, mesmo ele sendo um grande facilitador, né, na hora de escrever um artigo ou uma dissertação, ainda a gente precisa fazer pequenas correções nas referências, que depois nós também vamos ver como são feitas, mas são pequenas e vale a pena usá-lo, tá? Bom, então a Sabrina já está logando, né, o EndNote com a senha dela. E aqui tem algumas opções. Então, por exemplo, nessa aba de opções, aqui eu posso alterar a minha senha, eu posso mudar o meu e-mail, né, para eu me cadastrar no EndNote, ele não precisa ser o e-mail institucional, certo? Informações do meu perfil, eu posso alterar o idioma, né? Tem alguns downloads que eu posso fazer, por exemplo, como o botão do capturar referência. O que é isso? Eu clico nesse botão e arrasto ele para a minha barra dos favoritos, né? Se eu estiver usando o navegador Explorer. Se eu estiver usando o Mozilla, eu tenho que seguir as instruções de instalação para a extensão do Firefox, certo? E aqui também a gente tem as instruções para baixar, então, o plugin do Word de acordo com os sistemas operacionais utilizados, né? A Sabrina já vai fazer uma demonstração, né, Zá, de como a gente faz essa captura de referência, né? Então, por exemplo, entrou na base do Archive, né, que é uma base bem específica na área de física, seleciona um arquivo e clica no botão capturar referência. Olha o que ele faz. Então, ele já traz alguns dados dessa referência. Agora,
ele já viu que, assim, esse artigo, o tipo de referência é um artigo de periódico. Então, ele já selecionou que é um artigo de periódico, mas agora a gente precisa ver se ele completou pelo menos os dados essenciais dessa referência, porque muitas vezes ele não coleta todos. Então, você tem que acrescentar, né, Sabrina? Então, aqui nesse caso, quais os dados que você vai acrescentar? Nós temos... Aqui ele deu o título, o ano. Aqui, às vezes, a publicação que está no archive não necessariamente saiu numa revista. Então, não estou vendo aqui de cara o título da revista, não vou completar essa informação. Mas tem, por exemplo, a data de acesso. Ele traz a URL, mas não traz a data de acesso. Então, eu posso preencher manualmente com a data de hoje. E assim que eu salvar, ele automaticamente é transferido para uma pasta que a gente vai ver daqui a pouco, que é chamado de não agrupado. Depois, no EndNote, eu posso alterar a localização dessa referência. Tranquilo, né, gente? Fácil, né? Bom, seguindo ainda um pouquinho lá, nós temos também as informações da conta, né? Então, a cada um ano, né, a gente tem que reativar, então, essa conta, né, na instituição de cada um, certo? Bom, então agora a gente vai entrar propriamente no EndNote, né, na aba das minhas referências, aonde ficam armazenadas, então, todas as referências organizadas por pastas, né? E eu tenho uma caixa de pesquisa rápida, onde eu posso fazer uma busca pelo título, pelo autor ou pelo nome da pasta, né? Ou simplesmente pesquisar em todas as pastas existentes. Logo em abaixo tem o campo do não agrupado, como a Sabrina falou, que é justamente para esse campo que vão as referências que foram capturadas ou que elas são digitadas, porque muitas vezes nós não localizamos uma referência que nós precisamos em uma base de dados, então nós podemos digitar essa referência. Então, é para esse campo que ela vai. E aqui ela fica até a gente resolver se nós vamos colocá-la já numa pasta existente ou se eu quero criar uma pasta nova para essa referência. Depois, nós temos também a lista temporária, que é onde ficam as referências enquanto nós estamos utilizando, né, o EndNote. A partir do momento que a gente der um logout, automaticamente essa pasta fica limpa. E a lixeira é o lugar para onde são enviadas as referências excluídas, certo? Bom, além disso, nós temos os meus grupos, que são, então, as pastas da Sabrina, que estão ordenadas em ordem alfabética. Na frente de cada pasta, eu tenho a quantidade de referências que contém. E, quando tem essa ícone, significa que essa pasta tem compartilhamento com outros usuários do EndNote, certo? Mais abaixo, nós temos o Research ID. Então, as publicações cadastradas no Research ID também vão aparecer aqui no EndNote, né? E ainda a gente tem grupos compartilhados por outras pessoas, né? E depois nós vamos ver um a um desses grupos. Então, agora nós podemos entrar na aba do coletar, né? Que é a pesquisa online, que a Sabrina vai já falando e demonstrando para vocês como que faz essa pesquisa nas bases de dados, certo? Então, esse é um formato de pesquisa que a gente faz diretamente do EndNote. Aqui, então, ele tem uma série de bases de dados. Eu posso selecionar algumas para deixar nos meus favoritos. Aqui eu já tenho a PubMed. Vou acrescentar a Web of Science, para toda vez que eu logar elas aparecerem. E aqui, então, eu seleciono a base que eu quero pesquisar.
e ele dá os campos que eu posso preencher. Aqui eu vou fazer uma busca pelo IFSC, com a filiação do autor, e no campo ano vou colocar 2016 e pedir para pesquisar. Aqui, então, ele gerou 26 resultados. Eu posso escolher o intervalo que eu quero recuperar ou pedir para recuperar todos. Aqui ele deu, então, o resultado da pesquisa. São 26 resultados e ele não está armazenado ainda em nenhuma pasta. Então, aqui eu posso dar uma olhada, de repente olhar, já ver o resumo do artigo, ver se ele me interessa. Se todos me interessarem, eu posso selecionar e adicionar a um grupo já existente ou criar um novo grupo. Como eu já tenho aqui um grupo PubMed, eu vou adicionar nesse. Então, as referências, essas 26 referências agora estão compondo o grupo PubMed. Agora, a outra aba é a nova referência, né? Então, é aquela que quando a gente vai digitar uma referência. Nesse campo aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe aproximadamente uns 30 tipos de referências. Então, a gente tem que selecionar exatamente, né, o tipo que nós vamos utilizar. E o importante é que sempre tenha o nome do autor e o ano de publicação, porque se essas referências que forem digitadas não tiverem esses dois campos, elas não vão ser inseridas e não vão ser capturadas, certo? Então, no caso, a Sabrina está fazendo uma referência de um livro e está colocando, então, os campos essenciais, né, dessa referência, que seria o autor, o título, a edição, o local de publicação, a casa publicadora, o ano, o volume, se ele tiver, se existir, né? E, além desses campos, ainda existem alguns campos opcionais, logo abaixo, que também podem ser preenchidos, tá? Mas os mais importantes é logo no primeiro formulário, certo? Então, preenchido. Você já vai mandar, né, Sara? Ao salvar essa referência, ele vai diretamente para o campo, para o grupo do não agrupado. Aqui a referência adicionada e depois eu posso mover ela, então, para o grupo que eu quiser. Vou adicionar aqui num novo grupo, microbiologia. Aí já aparece, então, essa nova pasta com uma referência adicionada. Certo? Bom, na sequência, nós temos a aba de importar referências, né? Então, a gente pode ir importando do EndNote. Então, a Sabrina vai fazer um exemplo. Tem algumas bases de dados que a exportação ocorre de forma direta, como a gente viu quando a gente estava vendo a Web of Science, que a gente clicou lá, enviou para o EndNote, ele já enviou automaticamente. Em outros casos, a gente tem que criar um arquivo e depois importar no EndNote utilizando um filtro. No caso da busca integrada, que é o banco bibliográfico que a gente utiliza aqui na USP, ele tem uma interface direta, assim como a Web of Science, então a gente exporta e esse artigo vai diretamente para lá, essa referência vai diretamente para lá. O interessante de usar o portal de busca integrada é, inclusive, fazer a exportação de referências de livros. Então, eu vou demonstrar uma aqui, do livro do Callister. Eu faço a minha busca geral. Clico na referência que eu quero, esse livro, em mais opções. Enviar para. E escolho o EndNote. Aqui ele vai abrir uma aba já mostrando imediatamente que foi importado um registro para o EndNote. E esse registro vai para a pasta do não agrupado. Agora, se eu tiver em outra base que não tem a exportação direta, como é o caso da Scopus, vou fazer aqui uma outra busca.
Com os resultados que eu obtive, eu vou selecionar o que me interessa e pedir para exportar. Aqui ele vai dar a opção de outros gerenciadores de referência, como o Mendeley, e para exportar para o EndNote eu vou escolher esse RIS Format. Ele está até escrito aqui embaixo, que é para o EndNote. E exporto. Ao fazer essa exportação, ele gera um arquivo aqui que tem a extensão RIS. A gente vai ver em diferentes bases de dados, cada base tem uma extensão diferente. A dica da extensão é o tipo de filtro que a gente vai usar no EndNote. No caso da Scopus, a extensão RIS, a gente usa no EndNote o filtro Huffman RIS. No caso do Google Acadêmico, também tem como fazer exportação de referências do Google Acadêmico para o EndNote. A extensão é NW e o filtro é o EndNote Import. Então, vou mostrar agora como fica a importação dessa referência. Então, escolho o arquivo, essa última aqui que eu baixei. E na opção de importação, eu escolho, então, o filtro. Os mais utilizados, então, é ou o Huffman RIS ou o EndNote Import para o Google Acadêmico. E aqui eu já posso selecionar a pasta que ele vai compor, ou adicionar no não agrupado ou no novo grupo. Nesse caso, eu já tenho uma pastinha azul coloto nanotecnologia, eu vou colocar aqui em importar. E aqui ele dá a mensagem que a importação foi feita com sucesso. 3 referências foram importadas. Agora, na próxima aba, é o organizar, né? Então, como gerenciar os meus grupos? Então, eu tenho aqui as minhas pastas, né, em ordem alfabética, né? Na frente de cada uma delas, eu tenho um número de referências que a compõem. Para eu gerenciar o compartilhamento, então, eu clico e eu posso acrescentar até 1000 endereços de e-mails, certo? Desde que os e-mails que você vai adicionar são os e-mails utilizados pelos outros autores dentro do EndNote. E aqui é que eu posso, então, designar se eu vou liberar somente para leitura essas referências ou para leitura e edição, certo? Aplicar. E está, então, acrescentado mais um grupo, né? Depois, nós podemos renomear, né, esses grupos e também podemos excluir. A seguir, nós temos o grupo de outros, que são aqueles grupos que compartilharam, né, comigo. Então, eu tenho também o nome de quem compartilhou, a quantidade de referência e o nome do proprietário, né, desse grupo. Se eu quiser utilizar essas referências, eu tenho que deixar assinalado o plugin, tá? Senão eu não consigo utilizá-las. Então, essa é a parte, né, do grupo de outros. E como nós dissemos, ele também pode identificar as duplicações de referência. Algumas vezes foi um erro, né, que nós recuperamos mais do que uma vez uma referência, ou muitas vezes a gente utiliza a mesma referência em artigos diferentes, né, ou em pastas diferentes. Então, ele já faz uma varredura em todas as pastas e identifica quais são as referências duplicadas. E elas aparecem aqui assinaladas. Então, nós temos que verificar se foi um erro ou se realmente a gente vai colocá-las em pastas diferentes, certo? Então, você pode excluir, né, ou colocar. E tem o gerenciar os anexos. Como nós dissemos, né, existe um limite. Então, por exemplo, na conta da Sabrina, ela tem utilizado 1,99 gigabytes. A adição desses anexos é interessante quando eu estou utilizando, por exemplo, o EndNote em casa. Quando a gente está acessando aqui as minhas referências, ele aparece o link
para ser vistas assinadas para o texto completo do autor. Mas, de repente, eu quero acessar o EndNote de casa, não estou com o VPN ligado, e quero poder dar uma revisada, ler o artigo. Então, se eu tiver baixado e adicionado ele como anexo, eu carrego essa referência completa comigo. E aí é bem facinho para adicionar um anexo, é só clicar e escolher onde está salvo o arquivo, e aí as referências que têm um anexo adicionado são sinalizadas com essa tonalidade diferente. O clipe cinza não tem nenhum anexo, esse azul já está com o anexo de um PDF, e esse também, essa mesma referência está com o anexo de uma figura. E todos os PDFs e figuras anexados aparecem, então, naquela pasta de gerenciar anexos. Você pode também classificar, né, Sabrina, essas referências, né, pelo tamanho, né, do arquivo, do maior para o menor, por nome do anexo, primeiro autor, ano, enfim, tipo de anexo, tipo de fonte. E agora a gente vai para o formato, né, a aba do formato. No formato, a primeira aba é a bibliografia, que significa que nós podemos, então, elaborar uma lista de referências de acordo com o estilo desejado, certo? Então, por exemplo, a Sabrina selecionou uma pasta, né, que contém as referências, ela escolheu o estilo da BNT, né, em ordem numérica, e o formato do arquivo. Então, com isso, eu posso visualizar, imprimir, salvar ou enviar por e-mail essa relação. Então, aqui está a relação das referências, né, de acordo com o estilo desejado. Então, como vocês podem verificar, aqui as referências elas estão bem completas, mas assim mesmo tem alguns dados que depois nós precisamos corrigi-los, certo? Bom, seguindo na sequência, vem a parte do plugin, que depois a Sabrina vai detalhar um pouco mais. Então, a gente vai para a aba do formatar artigo, tá? Então, o formatar artigo é para quando você não está usando o EndNote. Então, você tem que usar alguns delimitadores na frente das citações e das referências. E a recomendação é sempre utilizar o EndNote, porque se for um artigo ou uma dissertação que tem muitas fórmulas, nem sempre dá certo o uso desses delimitadores. Então, o ideal é utilizar o EndNote, certo? Tem até um modelinho aqui, né, para vocês verem como tem que usar os delimitadores, mas a recomendação é essa, gente. Bom, depois do formato, nós temos, então, como exportar as referências também, né? Então, nós também vamos selecionar uma pasta, o estilo de exportação. Então, por exemplo, se a gente usa o BibTeX, né? E aqui está, então, a relação, né, das referências com os campos dentro para o BibTeX, certo? Para quem está acostumado a usar o Mendeley, tem como exportar do EndNote, e o formato de exportação é aquele mesmo que a gente usou para importar do Scopus, é o Huffman-His. Bom, então, na sequência, agora eu só vou falar sobre esse outro item aqui que nós temos, que, por exemplo, eles introduziram aqui como vocês devem escolher o melhor periódico para publicar o artigo de vocês. Então, existe um formulário onde tem 2 campos obrigatórios, que é o título do artigo e o resumo. Se quiser, você pode até colocar algumas referências e colocando clicando ali em encontrar periódicos, dali a alguns segundos, ele te traz uma lista de periódicos aonde você pode submeter o seu artigo, já trazendo o fator de impacto de cada periódico, o atual, o dos últimos 5 anos. Então, isso tem facilitado bastante, né?
para os usuários, para saber aonde publicar o artigo, em qual revista, qual o fator de impacto. Então, pode ser feito diretamente aqui do EndNote. Bom, isso era o que nós tínhamos para mostrar, mas agora a Sabrina vai detalhar um pouco mais, então, o plugin do Word. Tá? Obrigada, então. Bom, aquele download de instalador que a gente mostrou, que dá para fazer no EndNote, assim que a gente baixa no computador, ele vai gerar uma aba dentro do Word chamada de EndNote. Então, para eu começar a usar, a primeira coisa é logar na minha conta. E começar, então, a redação do meu texto. Então, eu escrevi aqui e quero já inserir uma citação. Eu venho nesse ícone, Insert Citation. Posso fazer uma busca aqui pelo autor, pelo ano, por palavra-chave do título. Vou buscar aqui pelo ano que já está aqui, de 2015. E ele vai listar, então, todas as minhas referências que aparecem o ano de 2015. Eu posso acrescentar uma a uma das referências ou adicionar mais de uma ao mesmo tempo, selecionando o Shift. Shift não, Ctrl. Insert. Aqui o outro ícone é o Go to EndNote Online, então é só um link para a gente ir direto para a conta do EndNote. E ele tem a possibilidade aqui de editar as citações. Nesse Edit Citations, a gente vai conseguir configurar não só as citações, como as referências e o formato de apresentação da lista de referências. Vamos ver se ele acrescenta aqui e deixa eu demonstrar para vocês. Aqui tem o estilo que já estava definido no meu computador é então o ABNT, estilo numérico, mas se eu selecionar aqui vai aparecer todos os vários estilos disponibilizados pela Thomson, só não posso configurar um novo estilo, assim como é possível fazer no EndNote X, mas ele tem várias opções aqui já prontas. Aqui é o estilo de citação não formatado. Ele não, eu perdi a paciência que dei um cancel, ele apareceu lá, o estilo de formatação com essas chavezinhas. Eu vou tirar e tentar acrescentar de novo. Pronto, agora ele obedeceu. Então, aqui ele inseriu já as citações no meu formato numérico e a lista de referências. Aqui dá para perceber já algumas incorreções na apresentação das minhas referências. Por exemplo, essa primeira referência está escrito as palavras do título em maiúsculo, quando o correto seria só a primeira palavra e os nomes próprios em maiúsculo. Então, o que dá vontade de fazer é vir aqui e corrigir, mas a gente não recomenda fazer essa correção direta no Word. O que der para mudar nos campos direto no EndNote é o que a gente vai fazer. Então, a gente pode vir aqui em Edit Citation, Edit Reference. Ele vai, então, direto para o meu EndNote, mas ele não vai direto para a referência. Então, eu tenho que fazer uma busca. Deixa eu só pegar o título. O nome do autor é Adabo. Então, aqui ele achou a referência. Eu clico sobre ela e vou alterar os campos que me interessam, então. Por exemplo, o título. Eu quero que todo ele seja em minúsculo. Então, aqui eu corrijo manualmente. Aqui eu salvo. E para essa referência ser reconhecida aqui no Word,
eu preciso atualizar, então, essa referência da minha biblioteca. Então, eu clico em Update from my library. Clico no Insert de novo. Se eu der um OK, ele já vai pegar a atualização. Então, aqui meu título já está correto. Aqui eu percebi outro erro também, faltou o nome completo do nome na revista, eu poderia ir lá e fazer a mesma coisa. Então, o que vocês observarem de correções que é possível fazer manualmente, a recomendação é que seja feito diretamente nos campos do EndNote. Outras coisas que dá para fazer no Edit Citation. Por exemplo, para quem usa o estilo de citação autor-data. Quando você utiliza um mesmo autor para vários anos, você não quer que apareça repetidamente o nome do autor. Então, é possível excluir da citação o nome do autor. Quando você usa um mesmo autor, de um mesmo ano, você quer colocar um sufixo. Isso também para autor-data. É possível também adicionar manualmente esse sufixo. E aqui em ferramentas, eu posso configurar a forma de apresentação da minha lista de referências. Aqui, nessa lista, eu percebo que ele tem um tab para a direita, e o correto seria aparecer a primeira letra da segunda linha alinhada com o número da referência. Então, eu posso fazer essa configuração em ferramentas. Eu venho em Configure Bibliography, e esse espaçamento aqui chama Hanging Indent. Eu venho em Layout e retiro esse espaçamento. Outra coisa é o estilo da fonte que eu estou usando. Aqui está usando a Calibre, eu quero mudar para Arial. Posso alterar o tamanho, posso alterar o meu título e posso alterar também o espaçamento entre as referências e na mesma referência. Eu vou deixar simples e simples. OK. OK, ele já faz as correções. Agora, tem correções que, por exemplo, esse número está aqui escrito, ele está em sobrescrito, e o correto seria ele está alinhado com o texto. Então, eu teria que corrigir manualmente, isso não é uma edição que dá para fazer no campo do EndNote. Então, qual a recomendação que a gente faça? Que converta primeiro esse arquivo do Word em outro formato. E essa conversão é feita aqui em Convert Citations and Bibliography. Eu vou Convert to Plain Text. Ele vai pedir para eu salvar, primeiramente, esse arquivo do EndNote. Esse primeiro arquivo, ele vai estar conectado com o EndNote. Então, aqui eu ainda posso adicionar referências, mudar o estilo, posso ainda trabalhar com ele. E o novo arquivo que eu gerei, ele não tem mais conexão com o EndNote. Então, eu posso corrigir aqui à vontade, que eu não vou perder as minhas correções. Então, essa etapa a gente indica fazer bem no final do trabalho, para os últimos acertos, passar o pente fino no trabalho, quando não tiver mais referências para adicionar. Então, aqui, por exemplo, eu corrigiria essa forma de apresentação dos números, que é com Ctrl Shift+, ele aparece agora alinhado com o texto, e poderia também configurar esse espaçamento, diminuindo ele aqui. Outras coisas que dá para fazer. Não sei se alguém utiliza o conjunto de referências do Word. É possível criar uma lista de referências no Word, assim como tem os campos para serem preenchidos no EndNote. O Word também tem uma ferramenta que faz isso. Aqui eu já tenho salvo até um exemplo. Então, essas referências eu usei adicionando elas manualmente no Word. E eu posso querer, por exemplo, que elas componham a minha coleção de referências lá no EndNote. Então, eu posso fazer com que essas referências sejam exportadas para o EndNote. Aqui eu tenho duas opções de exportar citações ou exportar as referências, como no caso eu tenho as duas, tanto faz exportar uma ou outra. E a outra coisa é fazer com que essas referências fiquem na formatação do estilo do EndNote. Então, eu posso aqui converter as citações para o estilo do EndNote Online, e vai ser o estilo que tiver selecionado aqui. Então, ele estava no autor-data, que eu configurei no Word, e agora ele está no estilo citação numérica do EndNote.
Outra coisa, se eu tiver com um arquivo, eu recebi um arquivo em Word, ele foi feito as referências no EndNote, mas eu não tenho essas referências nas minhas pastas e eu me interessei por elas. Eu posso exportar as referências que tiverem nesse arquivo Word para o meu conjunto de pastas do EndNote. E, para isso, é só selecionar a opção Export Traveling Library. Por último, tem algumas configurações de teclas de atalho, que eu posso configurar para agilizar o meu trabalho no Word. E tem um link aqui para ajuda que vai para o site do EndNote. Bom, era isso que eu tinha para demonstrar. Muito obrigado, Sabrina. Bem, vamos ter ainda tempo para 2 ou 3 questões que vocês queiram levantar, por favor, para queiram colocar. Estejam à vontade, 2 ou 3 questões só. Ora bem, temos ali uma primeira intervenção. Vocês mostraram mais uma base de dados, né? Queria saber se tem outras ferramentas semelhantes ao EndNote que a gente pode utilizar. Tem outros gerenciadores, né? Que são o Mendeley, o Zotero, né? Mas o que a gente apresentou hoje é só mesmo o EndNote Online. Bem, mais alguma questão? Aí, Marcelo. Bom, eu gostaria de perguntar o seguinte. Você falou que tem a opção do EndNote X. E algumas vezes a gente tem que utilizar um padrão de referência muito específico de alguma revista. Nesse EndNote X, eu consigo ajustar ele para a revista que eu vou publicar? Então, o EndNote X é aquele que permite você editar um estilo, né? Normalmente, quando você escreve os artigos, cada revista tem um formato, né? E nem sempre esse formato está disponível, né? Então, aí no caso, teria que editar o estilo de acordo com a revista que você vai submeter. Muito bem. Última O que questão. pode acontecer é da revista disponibilizar um arquivinho que tem já o estilo deles. Daí tem uma pasta específica que você copia e ele habilita, mas isso é só para o EndNote X. Muito bem, mais alguém? Alguma pergunta? Última pergunta. A minha pergunta é bem rápida. Na verdade, você mostrou um exemplo aqui com o Microsoft Word. Teria algum outro gerenciador que pudesse ser utilizado com alguma outra ferramenta, como LibreOffice, LaTeX, alguma coisa assim? Eu só conheço esse plugin com Word, até ele disponibiliza só com Word. Eu desconheço. Obrigada. Muito bem. Se houver mais questões, a Maria Cristina e a Sabrina estarão à disposição para, pessoalmente, poder responder algumas questões vossas, porque todo mundo deve estar com fome, ou pelo menos com vontade de comer. Agradeço novamente a participação delas.